crianças! Está começando mais um vídeo aqui no canal para você que deseja se especializar em cabelos com curvatura. Eu me chamo Gênesis Sulani e se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz a tua inscrição e não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder mais nenhuma aula. Hoje, essa aula é para te dar uma informação super importante de como você pode construir um corte com uma simetria em um cabelo com curvatura que já tem as bases laterais mais curtas. Dessa forma, você vai poder construir esse corte fazendo o corte com os fios molhados em um cabelo com curvatura, e eu vou te dar as informações super importantes para que você possa construir esse corte. Muitas vezes a sua cliente traz lá a proposta de um chanel assimétrico, mas ela não tem uma base lateral com comprimento adequado para que você possa construir esse corte. A primeira informação é que você precisa analisar as particularidades do cabelo da sua cliente. Como você já sabe, você pode usar suas habilidades criativas para construir cortes incríveis no cabelo das suas clientes, crespas, cacheadas ou onduladas, mas para isso você precisa analisar as particularidades desse cabelo. Então, a primeira delas é você observar a densidade. Sempre observe a densidade do cabelo da sua cliente. Outra particularidade que você precisa observar é o fator encolhimento. Se a sua cliente tem um cabelo que encolhe demais, que não mostra de fato esse tamanho que ele tem por conta do fator encolhimento, é super importante você observar no momento do corte. Outro detalhe que você precisa analisar é o nível de porosidade e também a textura desse cabelo. Se a sua cliente não tem um bom relacionamento com o volume do cabelo, se o volume incomoda, quando você analisa o fator encolhimento, você analisa a densidade e também o nível de porosidade, a textura desse cabelo, se é fino, médio, grosso, você consegue fazer a indicação do corte mais adequado para a sua cliente. Mas não para por aí. Você precisa analisar também as particularidades do cabelo dela com relação aos pontos de partida. Como assim, G? Que pontos de partida são esses? Observa se ela tem texturas diferentes na cabeça, analisa o tamanho do cabelo dela com relação ao tamanho lateral, o tamanho do cabelo na nuca e na parte posterior. Outro detalhe que você precisa observar com relação aos pontos de partida é a elevação e o caimento natural desse cabelo. Muitas vezes a sua cliente já tem uma densidade e ela já tem uma elevação natural que já valoriza muito esse volume. Quando a sua cliente não tem essa elevação natural, esse cabelo tem um caimento natural a 0 grau, que não tem muito volume, você vai precisar usar algumas técnicas para intensificar ainda mais as camadas desse cabelo. Mas vamos agora para a execução do nosso corte. Você vai ver como você pode fazer o corte aproveitando o tamanho lateral que a sua cliente já tem, se ela quer ter uma simetria. E a primeira coisa que você precisa falar para sua cliente é: se ela quer ter laterais que se destaquem mais, ela vai perder sim tamanho na parte posterior. O tamanho da base da nuca precisa ficar mais curto para que essas laterais possam aparecer. Então aqui, propositalmente, eu já trouxe a minha modelo que não tem a base lateral tão alongada e eu vou construir esse corte dessa forma para que você possa também construir na sua cliente. Eu vou umedecer o cabelo da minha modelo. E vou fazer a divisão. Vou usar aqui o cabo do pente, vou usar aqui a minha divisão em formato de ferradura e vou separar toda a parte do topo. Essa divisão, ela inicia na parte frontal e termina aqui na parte posterior.
Vou separar aqui as laterais. Você pode também usar uma escova nessa divisão ou apenas trabalhar com o cabo do pente e as mãos. Sigo construindo aqui minha divisão, separando aqui mais uma lateral. E mais uma etapa aqui na parte posterior. Agora, com a minha divisão feita, eu tenho a área da nuca, as laterais, onde aqui será o início da simetria, segunda lateral e o topo em formato de ferradura. Agora, eu vou começar a definir a base na lateral. A divisão agora será na vertical e o posicionamento da minha mão vai ficar numa diagonal para fora. Porque eu quero começar a preservar esse comprimento para fazer a distribuição das camadas, mas me conectando com a definição da base que já foi definida. Olha a posição da minha mão e a posição da tesoura. Se a sua cliente tem um fator de encolhimento muito acentuado, principalmente na parte da nuca, diminui o nível de tensão ao esticar as mechas. Então, se você observa que a cliente tem um fator de encolhimento muito acentuado, você deixa esse cabelo voltar na curvatura natural. E aqui você retira apenas o excesso. Trago novamente numa leve diagonal, diminuo o nível de tensão e retiro. E eu começo a visualizar essa assimetria na parte posterior. Vou repetir desse lado. Uso a mecha como referência, posiciono aqui a minha mão numa diagonal para fora e retiro apenas o excesso. E aqui eu começo já observando essa distribuição das camadas e essa assimetria. Retiro apenas o excesso. Removo aqui apenas os excessos e já tenho a simetria construída na parte posterior. Vou soltar mais uma camada antes de trabalhar as laterais. Então, eu ainda vou trabalhar com essa camada da base posterior. E aqui, acima do osso occipital, eu vou observar o tamanho desse cabelo na parte posterior e também o fator de encolhimento. Observar se ele não é mais intenso do que as outras áreas da cabeça. Faço a minha divisão na vertical, já tenho uma base de referência, posiciono os meus dedos na diagonal para fora, tenho minha mecha de referência aqui e agora eu retiro apenas o que está passando. Vou repetir mais uma vez. Faço a divisão na vertical, posiciono a diagonal para fora, diminuo o nível de tensão sobre os fios e retiro apenas o excesso. Aqui eu tenho a garantia que esses fios vão ter uma simetria, vou ter camada, mas eu não chego a comprometer o volume da parte posterior.
Posiciono mais uma vez na vertical, trago na diagonal e removo apenas o excesso. E eu sempre caminho um pouco com essa mecha, sempre trazendo ela um pouco para trás. Assim, eu vou garantindo esse comprimento para se conectar com as laterais. Vou seguir construindo aqui a parte posterior nessa diagonal. Eu divido na vertical, mas os meus dedos sempre serão posicionados na diagonal para fora. Eu começo a construir essas camadas para ter essa conexão de volume e assimetria lateral. Encontrei minha mecha de referência, minha mecha guia. E assim eu sigo na construção do corte. Para que você possa cortar molhado, é sempre observar antes o fator encolhimento. Estrutura de base posterior construída, eu tenho aqui uma leve assimetria, já tenho a nuca mais curta que vai se conectar com o tamanho das laterais. Agora eu vou separar as laterais e vou manter o tamanho que já existia. Eu não vou diminuir mais essas laterais. Vou manter essa estrutura aqui e faço apenas a conexão. Faça a conexão aqui na diagonal, aproveitando o tamanho que já tem nessa lateral. Vou soltar as camadas e agora vou construir as camadas. Vou fazer aqui a minha conexão. Continuo na construção das camadas. Trabalhar dessa forma, de acordo com a estrutura que a sua cliente já tem, possibilita ela não perder, por exemplo, o tamanho que ela tem nas laterais. Mantive a base lateral no tamanho que ela já tinha, apenas fazendo a conexão com a parte posterior. É sempre importante ter o cuidado com essa estrutura de base. Aqui não pode ser construído camadas, porque se a gente mexe nessa estrutura, eu perco o comprimento de base que ela já tem. Então aqui eu vou tirar apenas 2 centímetros e vou conectar com a parte posterior apenas para remover peso. Vou seguir na mesma linha vertical, uma leve diagonal. E a gente começa a ver essa assimetria ficando ainda mais em harmonia. E sempre mantendo o tamanho da base lateral. 2 centímetros aqui, eu vou apenas elevar e fazer a conexão com essa camada da parte posterior. Mantive a estrutura de base nas laterais e agora eu faço essa conexão.
Observe que nessa base lateral eu não tenho tamanho suficiente para ter essas laterais tão assimétricas com tanto comprimento. Eu vou trabalhar essa região depois. Agora eu vou fazer a conexão do topo e depois a gente vai trabalhar a parte frontal. Vou me descer aqui um pouco mais. Observe sempre o lado que a sua cliente costuma usar o cabelo. Aqui eu vou trabalhar numa elevação a 90 graus, removendo peso. Vou fazer mais uma vez e assim eu vou seguindo todo o formato da cabeça nessa elevação e vou removendo apenas o peso. Vou fazer a elevação novamente. Sempre usando a mecha guia como referência. Se a sua cliente tem o fator encolhimento muito acentuado, diminui o nível de tensão, não estica muito e remove apenas o necessário. Sigo fazendo toda essa conexão e agora venho para o outro lado. Vou trabalhando todo o formato da cabeça, elevação a 90, diminuo o nível de tensão sobre os fios e venho fazendo a distribuição das camadas. Agora, a parte frontal, eu vou deixar e vou fazer essa parte frontal conectando com essa lateral que está mais curta. É sempre importante observar se a sua cliente gosta de volume, se ela gosta de ter uma franja um pouco mais curta, seria maravilhoso porque você conseguiria trazer um efeito de mais leveza para essa parte frontal, já que essa lateral com mais assimetria ainda está sendo construída. Então aqui eu vou construir uma estrutura de franja mais curta. E na mesma estrutura da franja, eu vou trabalhar com uma diagonal. Para conectar as laterais. Continuo na diagonal e vou conectando essa franja com a lateral.
Agora só atento aqui aos detalhes, removendo só a estrutura de base que seja necessária, conectando a posterior à lateral. E aqui foi possível ter leve assimetria, uma franja mais curta e a lateral nuca mais curta, toda a elevação da parte posterior sempre respeitando esse caimento natural dos fios, a simetria lateral e a conexão da franja às laterais para ter movimento, assimetria e volume. E esse é o resultado final do nosso corte, um corte que antes ele não tinha assimetria e eu construí essa assimetria com a nuca mais curta, uma base lateral que não tinha comprimento, mas com o efeito do corte a gente conseguiu valorizar o tamanho já existente nas laterais. Trabalhei toda na diagonal, trazendo mais volume, franja e essa simetria e muita sofisticação para esse corte. Se você gostou, compartilhe com aquela sua amiga, curte aqui esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações para que você não perca mais nenhuma aula. Tchau, até a próxima aula!